sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o protocolo de controle glicêmico do Hospital Regional do Guarabira. Em anexo a essa aula, eu coloquei um videozinho sobre o teste de glicemia capilar e como realizar. Mas como nós devemos realizar a glicemia capilar? Sempre em todos os pacientes que forem admitidos para internação no Hospital Regional do Guarabira, seja ele paciente já diabético conhecido ou sem diabetes conhecido. Todos devem ter a glicemia medida. Para isso, nós vamos utilizar a ficha de controle glicêmico, onde iremos destacar todos os detalhes com relação aos cuidados da glicemia desses pacientes. Essa ficha ela garante uma padronização, ou seja, todos os pacientes receberão os mesmos cuidados com relação ao controle glicêmico. Além disso, ele é capaz de monitorar adequadamente o controle glicêmico, permitindo visualizar uma curva de glicemia de acordo com as anotações que são feitas na parte de baixo dessa ficha. Ela ainda destaca na parte superior quais as medicações o paciente já fazia uso ou se ele não fazia uso de nenhuma medicação e quais estão sendo utilizadas durante o processo de internação. Ela é uma ficha de comunicação multiprofissional, então é um documento de comunicação eficaz que deve ser preenchido em sua íntegra. O ideal é que tenhamos em mente as metas glicêmicas. Pacientes em jejum ou pré-prandiais antes da alimentação devem ter um nível glicêmico menor de 140 mg por decilitro. Já após comer ou em qualquer outro horário, menores que 180 mg por decilitro. Alguns pacientes devemos ter um pouco mais de cautela, por exemplo, pacientes doentes terminais, com limitada expectativa de vida ou um alto risco de hipoglicemia, esses pacientes deverão ter a glicemia medida e um controle ali em torno de 180 a 200 mg por decilitro. A hipoglicemia é o sinal que é dado por uma glicemia de jejum menor que 70 mg por decilitro. Os principais sintomas associados são dor de cabeça, alteração do humor, suor frio, náuseas, visão turva, desmaio e confusão mental. E os pacientes que estão em maior risco de apresentarem hipoglicemia são aqueles maiores de 65 anos, com IMC menor que 27, uma hipoglicemia prévia, falência hepática, insuficiência cardíaca ou renal, principalmente quando o estágio menor que 3, pacientes com neoplasia ativa ou com quadros infecciosos. Já os quadros de hiperglicemia são identificados como um HGT bem elevados, acima da média, e que causam sintomas associados. Geralmente os sintomas são boca seca, sede constante, fadiga, vontade de urinar frequentemente, tonturas e dor de cabeça. Os pacientes que estão submetidos a um quadro de internação por si só já podem apresentar um quadro de hiperglicemia, principalmente quando associados a medicações como corticoides, por exemplo, uma nutrição inadequada ou até nutrição parenteral ou enteral, quando eles apresentam também uma elevada resistência à insulina ou uma baixa reserva pancreática. Lembrando que pacientes cirúrgicos, não apenas no momento anestésico, mas apenas por ter sido submetido a um procedimento cirúrgico, por si só, também podem apresentar quadros de hiperglicemia. O nosso protocolo, ele visa integrar as informações de uma maneira geral. E uma dessas é a comunicação eficiente, principalmente com os profissionais da nutrição, onde nós devemos manter uma comunicação aberta, comunicar sempre o tipo de dieta certa para aquele paciente. Sempre verificar o tipo de dieta que está sendo ofertada antes de entregar ao paciente ou ao acompanhante do paciente. Devemos também comunicar a necessidade de jejum e o período que o paciente estará submetido a esse jejum, pois assim o nutricionista da nossa instituição poderá recalcular a quantidade de calorias necessárias e a nutrição adequada para o nosso paciente. Sendo assim, devemos sempre preencher adequadamente o protocolo de controle glicêmico, para que seja visto por toda a equipe multiprofissional. Havendo qualquer alteração no quadro, ou seja, o paciente deixou de estar em jejum e passou a não estar mais em jejum, nós devemos sempre comunicar diretamente à nossa equipe de nutrição. Sendo assim, nosso protocolo glicêmico é uma prova de cuidado nas pontas dos dedos.